eu sou Laura e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o meu laboratório 3 de eletricidade aplicada. Para esse laboratório, iremos fazer uma análise de circuitos em corrente alternada. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através da síntese de um filtro passa-faixa, que é um filtro que permite a passagem de sinais de tensão para frequências que estejam dentro de um determinado intervalo, certo? Então, acho que com esse gráfico aqui vai ficar melhor de visualizar. Temos aqui a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, certo? E a gente vai estar relacionando essas frequências aqui com o ganho de 100%, certo? Então, todas as frequências que tiverem fora desse intervalo aqui, elas não passarão. Elas serão filtradas, absorvidas e não passarão, ok? Então, para o projeto do filtro, a gente tem quatro etapas, certo? Dentre elas, a escolha da topologia, cálculo do ganho, a frequência de corte e a simulação. Para a escolha da topologia, foram dadas duas opções, um filtro passa-faixa em paralelo e um filtro passa-faixa em série. Eu particularmente escolhi o filtro passa-faixa em série, devido à facilidade que eu tenho de trabalhar com elementos em série, se eu fosse relacionar esse filtro ao filtro em paralelo, certo? Então, os cálculos que vão ser desenvolvidos nos próximos itens, eles vão ser bem mais simplificados do que se eu escolhesse o filtro passa-faixa em paralelo. Feito isso, a gente vai estar pegando o filtro passa-faixa em série, certo? Que é a nossa topologia escolhida, e relacionando ele ao cálculo do ganho e da frequência de corte, certo? E, inclusive, eu não vou detalhar muito, mas eu vou destacar aqui umas partes que eu julgo ser importantes, certo? Então, inicialmente, a gente vai estar transformando os elementos lá da nossa topologia em impedâncias. E esses elementos são elementos passivos, certo? São os resistores, indutores e capacitores. Feito isso, a gente vai estar relacionando o Vin e Vout, certo? A tensão de saída e a tensão de entrada através de um divisor de tensão. E a gente vai encontrar a seguinte expressão. Só que essa expressão, ela ainda está em função de um número complexo, certo? Então, para sair dessa função de número complexo, a gente vai estar utilizando o módulo. A gente sabe que o módulo da expressão do ganho, ela deve ser igual, para esse experimento, ela deve ser igual a 70,7%, certo? Então, ela vai ter que corresponder a esse valor. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e igualar a nossa equação. Ao fazer isso, a gente vai estar encontrando duas outras equações, que são equações de segundo grau. Fazendo isso, as raízes delas vão ser justamente as nossas frequências de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, a partir dessas equações, a gente vai poder encontrar os valores para a nossa resistência, capacitância e indutância. Só que percebam que nessas equações, a gente tem três incógnitas e apenas duas equações. E isso não gerará um sistema possível e determinado. Então, a gente vai ter que atribuir valor a uma dessas incógnitas e descobrir o valor das restantes, certo? Fazendo isso, e através de várias manipulações, a gente vai chegar na seguinte expressão, certo? Então, a gente está aqui em função da nossa indutância e da resistência. Então, a gente pode isolar qualquer uma. Eu preferi isolar o resistor, certo? Isolando o resistor, a gente chega na seguinte expressão. Sendo que esses valores aqui das frequências de corte superior e da frequência de corte inferior foram disponibilizados para a gente na tabela, nesse roteiro aqui, certo? E para mim, as frequências de corte inferior e frequência de corte superior foram respectivamente essas, certo? Então, com base neles, a gente substitui eles na expressão que a gente achou e a gente vai achar o nosso seguinte valor da resistência, só que ele está em função da indutância. Então, a gente vai
Como a gente tem que atribuir um valor a uma daquelas incógnitas, eu escolhi atribuir valor à minha indutância, certo? Então, a minha indutância ela vai valer 1 mH, certo? Fazendo isso, eu acho o valor do meu resistor e eu vou ter agora dois valores. E com esses dois valores, eu posso escolher uma das equações que eu encontrei aqui nas manipulações que eu fiz e substituir eles para encontrar a minha capacitância. Feito isso, eu encontro a minha capacitância aqui valendo 1,65 vezes 10 a menos 6 Faraday, certo? Com esses valores que eu acabei de encontrar, eu preciso achar se eles são realmente válidos para que o meu sistema ele obtenha 70,7% do ganho, certo? Então, fazendo isso, eu vou substituir os valores que eu encontrei nessa minha expressão, que é a minha expressão do ganho, certo? Fazendo isso, eu vejo que realmente os valores, eles servem para que eu obtenha 70,7% do ganho do meu circuito, ok? Após verificar que os valores da resistência, da indutância e da capacitância eles geram um ganho de 70,7%, chegou a hora de a gente verificar se o circuito ele vai realmente funcionar. Para isso, a gente vai estar utilizando o simulador Faustad. Para a nossa primeira simulação, iremos substituir os valores aqui no nosso simulador, o valor da resistência, da indutância e da capacitância. A nossa fonte de tensão, ela vai ter uma amplitude de 100 volts, certo? E a frequência vai ser uma média das frequências fornecidas pela professora, que no caso, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Fazendo isso, a gente irá gerar dois gráficos. Isso para o meu nó de entrada e para o meu nó de saída. Fazendo isso, a gente observa esses dois gráficos aqui embaixo, que tem uma amplitude aqui de 100 volts, enquanto o outro tem uma amplitude de 97,9 volts, certo? E isso é um fato esperado, já que a gente está trabalhando com um filtro passa-faixa que não tem 100% do ganho, certo? Então, ele não vai passar integralmente a sua tensão. Para a nossa segunda simulação, a gente já vai estar trabalhando com um fator de interferência, que nesse caso é o ruído. Para simular o ruído, a gente colocou aqui uma outra fonte. Essa fonte ela também vai ter amplitude de 100 volts, igual essa aqui de baixo, certo? Só que a frequência desse ruído ele vai ser 1/10 da nossa frequência de corte inferior, que foi aquela frequência disponibilizada anteriormente, certo? Então, a gente colocou aqui 1/10 dessa frequência e a gente pode notar que essa frequência aqui ela não vai ter interferência na nossa tensão final, certo? No nosso sinal final. Isso porque essa frequência aqui, ela está abaixo da nossa faixa de passagem. Então, ela será filtrada e esse valor ele não irá aparecer no nosso grafiquinho final, ok? Para a nossa terceira simulação, a gente ainda vai continuar com essa fonte, certo? Só que a frequência dessa vez ela vai ser 10 vezes a frequência de corte superior, certo? Gerando aqui uma frequência de 59,2 kHz. Então, baseado nas nossas frequências de corte inferior e superior, a gente percebe que essa frequência aqui, ela está acima da nossa frequência de corte superior. Então, ela vai ser filtrada pela nossa fonte final, certo? E ela não irá interferir no sinal. E por fim, para a nossa quarta simulação, a gente ainda vai continuar trabalhando com a fonte que representa o ruído, só que dessa vez a frequência que vai estar nela vai estar dentro da faixa de passagem. Então, como ela está dentro da faixa de passagem, essa frequência ela não será filtrada e irá ter interferência no nosso gráfico final.